Muito bom dia a todos. Quem fala é o Victor Faria da Trade Capital. E hoje finalmente vamos dar início à nossa sequência de vídeos de análises semanais de pares do Forex no mercado cambial. Portanto, a partir dessa semana, toda segunda-feira estaremos soltando um vídeo novinho aí para vocês, explicando algumas operações e analisando potenciais entradas que podem vir a ocorrer durante a semana, tá? Então, para que o vídeo seja o mais objetivo possível, já estarei mostrando aqui para vocês algumas oportunidades pré-selecionadas e explicando o que pode ou não acontecer, tudo bem? Ok, então vamos lá, vamos começar aqui pelo par dólar australiano contra o Yen. Se nós analisarmos aqui no gráfico mensal, nós podemos observar aqui que o ativo está trabalhando numa região de decisão, tá? Aqui é uma região de decisão. Aqui temos uma resistência que pode vir a ser rompida ou pode vir a ser rejeitada. Temos que ficar de olho aí durante a semana. Então ele está trabalhando uma região bem importante aí no gráfico mensal, região de decisão. Podemos ver que ele já esticou bastante, formando aqui quase um padrão bem conhecido no mercado, que é o ABCD, né? Falta um pouco ainda para completar, que pode ser o rompimento. Ele pode vir buscar essa região aqui para completar o ABCD, né? Então, o mensal aí está bem interessante para a gente ficar bem de olho. Já no gráfico semanal, nós podemos ver também, bem nítido aqui essa resistência, né? Ele já recusou uma vez, está numa região crítica aqui. Se romper esse topinho aqui desse candle, ele pode confirmar a subida dele até essa região. Nós temos uma região aqui sem nenhuma resistência para poder segurar o preço. Então pode vir a ser uma boa operação de compra aí, se caso for rompido. Já no gráfico diário, não muda muita coisa. Nós estamos numa regiãozinha aqui de interesse, 4 horas para ficar mais nítido. Nós estamos numa região de resistência aqui e o preço está respeitando. Podemos ver que ele está recusando a região, está formando uma acumulaçãozinha aqui interessante. Ele está acumulando, o preço está acumulando aqui. Então pode ser que ele venha a romper para continuar subindo. Ele pode romper essa região, retestar e atingir aquele alvinho lá que nós traçamos agora mesmo no gráfico semanal. Pode vir buscar esta região aqui, que é um alvo bem interessante, uma operação que pode ser bem interessante aí, tá? Pode ver que é um risco retorno sensacional, pode acontecer aqui. Tem muito espaço para andar aqui. Com certeza na semana tem pouca chance dele fazer esse movimento todo, mas se ele romper aqui, eu aconselho somente entrar comprado, tá? É uma região muito compradora ali, sem pressão nenhuma vendedora. Agora, na parte das vendas, pode ser também, devemos ficar observando, que ele rompa essa, que tem uma linhazinha de tendência também. Ele pode romper esse suporte da acumulação, romper a linha de tendência,
tá? E ele pode vir testar essas regiões de preço aqui, tá? É um trade mais curto, porque a tendência macro ainda é de alta, então ele pode vir aqui testar e cair até essas regiões, ou até mesmo testar essas regiões de preço aqui, tá? Então fiquem atentos aí neste par de moeda, que pode ser bem interessante, pode já gerar oportunidades logo no começo da semana. No dólar australiano contra o dólar americano, se olharmos no gráfico mensal, podemos ver também que o preço está trabalhando numa região interessante. Ele veio testar uma resistência aqui no mensal e já foi recusado, criando uma captura de liquidez aqui, tá? Esse padrão é bem interessante, porque normalmente quando ele acontece neste cenário, o preço vem retestar, ele vem retestar aqui esse topinho aqui, pelo menos aqui 75% dele, 50% dele, ele vem retestar essas regiões aqui, tá? Principalmente quando ele já abre assim testando, ele já abre testando para cima. No semanal nós temos outra confirmação aqui, que é essa espécie de martelo aqui, essa pimbarzinha aqui, que está numa região de interesse aqui de suporte, tá? Então ele recusou o suporte. Temos outras confluências aqui, tem uma linha de tendência aqui, então tá bem interessante esse padrão. No gráfico diário nós podemos ver mais nitidamente a região de suporte que o preço recusou. A formação aqui desse padrãozinho que é bem interessante. Aqui, pressão compradora. Temos uma linha de tendência rompida, tá? Inclusive esse trade foi postado semana passada no grupo do Telegram, para quem acompanha. Nós já pegamos ele bem aqui embaixo. Pegamos o trade aqui embaixo com risco baixíssimo. Já estamos aí, se não me engano, no segundo alvo. Então o preço pode vir trabalhar aqui nessas regiões. Pode vir trabalhar mais nessas regiões de preço aqui. E por coincidência, olha aqui, o padrãozinho de novo aparecendo. Padrão se repetindo no gráfico semanal, no gráfico diário, no gráfico de 4 horas agora. Então, pessoal, vamos esperar, porque se houver esse rompimento aqui, ou então pode vir a romper até essa região de cima, podemos ter um momentum que o preço pode vir buscar essas regiões, que é uma resistência do gráfico semanal, tá lembrado? Uma resistência do gráfico semanal, mensal, é aquela captura de liquidez que aconteceu no gráfico mensal aqui que eu desenhei. Então pode ser que tenha grande probabilidade do preço vir buscar esses níveis de preço. Podemos ver aqui uma distorçãozinha de preço, tá vendo? Não tem nenhuma resistência nesse nível de preço, então o preço deve caminhar livremente aqui, tá? E outro cenário, porque no mercado tudo pode acontecer, é que o preço possa romper essa região aqui, possa vir a romper essa região, retestá-la e vir buscar essa regiãozinha de interesse, ou até mesmo buscar a mínima, renovar mínimas aqui embaixo.
Então, fiquem bem atentos aí. Pode ser uma oportunidade excelente, mas tem que ficar de olho, porque o preço pode pregar algumas pecinhas aí, tá? No dólar australiano contra o dólar canadense, temos um trade aqui muito interessante. No gráfico mensal ficou clara a rejeição nesse nível de preço, uma resistência aqui, ó. Ficou clara essa rejeição de preço. Estamos trabalhando numa região aqui muito legal para vendas, tá? No gráfico semanal tivemos o rompimento aqui dessa regiãozinha, tá? Confirmou esse que pode vir confirmar este movimento aqui, ou até essa regiãozinha de suporte, ou até mesmo aqui embaixo. Então fiquem atentos aí. No diário houve um rompimento também, então a oportunidade muito boa aí para vendas, tá bom? Durante a semana nesse ativo. Também selecionei um ativo muito parecido, que é o euro contra o dólar canadense. Se nós vermos no gráfico mensal, o preço está trabalhando em regiões sem defesa, tá? Sem suporte. Então ele pode vir a testar essas mínimas aqui, pode vir testar essa região de forma bem rápida, tá? No gráfico mensal também temos a mesma coisa, não mudou nada, sem suporte nenhum. Estamos trabalhando uma distorção de preço aqui, tá? Uma distorção bem legal. Uma distorção bem legal de preço aqui. No gráfico diário também. Estamos trabalhando aí, renovando mínimas. Então, com certeza também para esse ativo, durante a semana, devemos procurar somente vendas, tá bom? Eurodólar também, ó, bem interessante. Se olharmos no gráfico mensal aqui, estamos trabalhando em uma região de decisão, tá? Se traçarmos uma linhazinha de tendência aqui, ela está no meio de uma decisão, se ela acaba de romper ou se ela retorna, rejeitando assim a linha de tendência. No gráfico semanal, estamos aqui numa região interessante, tá? Suportezinho aqui que deixou um martelo ou uma pin-bar, padrão bem interessante para se olhar em gráficos semanais, mensais, gráficos de longo prazo. Mas também não devemos pensar na possibilidade que nós estamos em uma tendência de baixa, tá? Então, se houver mais compras aqui, ela deve ser feita com o mínimo de risco possível. Nós executamos compras aqui também, tá? Pegamos a compra aqui embaixo, foi analisado também lá no grupo do Telegram. O ativo já pegou nosso primeiro alvo, mas está num ponto de decisão importante aí, tá? Vou voltar lá para o gráfico semanal. Então ele está em região de indecisão, porque ele está numa tendência de baixa, mas esse padrãozinho aqui me chamou bastante atenção, que pode ser que ele possa buscar essas regiões de preço aqui, ó, testando um suporte já rompido. No diário temos uma confirmação que o mercado, uma certa confirmação que o mercado pode vir testar essa mínima e pode romper a mínima, tá? Até esses níveis de preço aqui, tá? Mas qualquer coisa pode acontecer, né? No gráfico de 4 horas temos aqui uma região que ele precisa romper primeiro para confirmar todo esse movimento aqui de baixa, tá? Testar aqui embaixo,
Então ele precisa romper isso aqui. Ou também ele pode romper, bem parecido com o dólar australiano contra o dólar americano, que foi que nós analisamos agora mesmo. Ele pode vir romper, testar e vir até essas regiões de preço aqui, ó, aqui, essas regiõezinhas aqui, ó. Ou então ele pode vir de uma vez aqui, testar e vir testar aqui, ou até mesmo aqui, tá? Então bem interessante, pode surgir oportunidades aí de forma imediata, tá? Na semana aí tem que ficar bem atento. Outro par bem interessante para se olhar essa semana é o dólar neozelandês contra o dólar canadense. Se olharmos para o gráfico mensal aí, ele está em plena tendência de baixa, pressão vendedora muito forte, recusou 1, 2, 3, 4 vezes essa região de resistência. Então pode ser que o preço venha testar aqui embaixo, lembrando que é um gráfico semanal, então isso aqui é muita coisa em termos de pips aí, né? Estamos falando de 109 pips, então ele pode vir testar ali. No gráfico semanal tá bem claro que essa regiãozinha foi rompida, essa regiãozinha foi rompida também, tá vendo? Que aqui é uma região importante no mercado. Recusou uma vez, recusou 2 vezes, 3, 4, 5 vezes, e ele simplesmente rompeu a região com candle de força. Aqui também temos uma distorção do preço. Aqui temos uma distorção de preço bem clara, tá? Então temos todo esse caminho livre aqui para o preço caminhar até essas regiões. No gráfico diário também houve um rompimento. Aqui também tem uma regiãozinha que pode ser que barre a escalada, a baixa do preço. Então eu olharia somente para vendas nesse ativo também, que podem gerar oportunidades bem interessantes aí. O gráfico de 4 horas também está confirmando venda, então pode vir já de imediato renovar essa mínima aqui de forma rápida e provavelmente já romper dessas regiões ou até mesmo direto nessa região. Então excelentes oportunidades aí neste ativo. Temos o dólar americano contra o ien, preço trabalhando muito esticado, na região de preço aqui muito importante. Acredito que possa haver uma rejeição em breve bem forte nesse preço, tá? Então pode ver que no semanal também ele está bem esticado. Ele rompeu várias resistências aqui, vários níveis de preço que poderiam segurar o ativo, e ele simplesmente foi rompendo de forma bem forte aí, com muita pressão compradora. Então estamos trabalhando num nível de preço aí. Acredito que aqui deve ocorrer alguns stops huntings, né? Que é onde os big players aí capturam o stop da galera. Então provavelmente ele deve trabalhar bem nessa zona aqui, capturando o stop da galera, para depois vir testar essa regiãozinha de preço, ou até mesmo romper essa região. Então estamos trabalhando aí num nível de preço interessante aqui, que pode vir a se confirmar toda essa baixa se caso o preço romper essa regiãozinha aqui. Então se o preço romper essa regiãozinha aqui, ó, podemos ter um rompimento, um reteste e então uma pressão vendedora bem forte até esses níveis de preço, ou até mesmo preenchendo
novamente toda essa distorção que temos aqui. Está bem clara essa distorção. Então, é uma oportunidade aí que pode ser a oportunidade do mês, tá? No Forex. E por último, vamos dar uma analisada aqui no ouro. Ativo de muito interesse aí para muitos, bastante interesse para muitos. No gráfico mensal, tivemos esse rompimento aqui desse suporte, rompimento bem importante aí. Já tivemos um teste nessa região que foi recusado, até o momento foi recusado. Estamos em tendência de baixa confirmada. Temos no mensal essa distorçãozinha de preço aqui. Temos essa distorçãozinha de preço aqui. Estamos falando aí de uma quantidade bastante interessante de pips. No gráfico semanal, nós temos aqui uma regiãozinha que foi recusada no suporte, e tivemos a formação de uma pin bar ou de um martelo. Isso aqui gera muita indecisão, tá? Se for analisado somente o gráfico mensal, está clara a tendência de baixa no mensal do ouro. Porém, no semanal pode ser que tenhamos aí um pullback, uma captura de liquidez até essas regiões aqui, que é o suporte rompido no mensal. Ele pode vir a trabalhar aqui um pouquinho, ficar trabalhando aqui nessa região, capturar alguns stops, para depois vir a buscar essas mínimas aqui, tá? No gráfico diário, temos outro padrão interessante, outro martelo aqui, outra pin barzinha. Eu devo dizer que é muito provável que isso aqui aconteça, que ele venha buscar essas regiões aqui, essa região de nível de preço. Deixa eu limpar o gráfico aqui. Podemos ver que aqui ele recusou essa região, formou novos topos, veio fazer uma captura de liquidez e ele está indo em busca de renovar máximas, fazer novos topos aqui, ó, que é aquela regiãozinha do mensal, que é o pullback lá daquele suporte rompido, né, do mensal aqui. Então ele pode vir a buscar essas regiões aqui, tá? Tem grande probabilidade, mas devemos ter sempre em mente que a tendência macro do ativo é de baixa, tá? Tá muito claro no mensal, então tome bastante cuidado aí, tá? E é isso, pessoal. Essa é a nossa análise da semana. Espero que vocês tirem muito proveito aí. É uma semana cheia de boas oportunidades, muitas oportunidades aí com excelente risco-retorno. E lembre-se sempre, paciência, disciplina e gerenciamento de risco. Tá bom? Muito obrigado e tenham uma ótima semana. Até mais.